Teve um beijinho que eu roubei na horta, sabe? E esse beijinho custou caro, rapaz. 6 meses para me ver ela. se ele pôde me curar, eu tenho certeza que ele pode curar. Eu contei pro pastor que eu sonhei casando com você e tudo. Eu pra você, agora pra mim ele vai brigar, né? Porque eu conheço o pai. Meu nome é Nelton, né? Tenho 54 anos de idade. Morava no Jardim Tiradentes. E um belo dia eu tava andando nas ruas, né? Mexendo com drogas, bebidas. E um belo dia eu conheci, né, o filho do pastor Marcos que me deu um cartão, sabe? Um cartãozinho, né, da casa de Davi. E eu só usando drogas, andando nas ruas, e um dia eu parei no terminal do Garavela. No Garavela, e fiquei lá sentado lá no terminal e fui comprar um canotinho de pinga, né, para me tomar. E esse cartão caiu no chão. Eu me emociono muito quando eu falo, porque foi um recomeço da minha vida. E eu estava sentado nesse banco, e esse cartãozinho caiu no chão, e eu peguei e falei assim, rapaz, eu vou ligar para esse homem. E eu liguei para ele. Isso foi num sábado, num domingo, e tinha visita na casa de Davi. E eu fiquei ligando para ele, e ele falava, vou te buscar, e nada deles buscar. E ele foi me buscar lá numa segunda-feira, 4 horas da tarde, que ele chegou no lugar, no mesmo banco, no Garavela, e eu vim. E dentro desse caminhãozinho eu vim em pé, sabe, bebendo pinga, e a hora que eu desci dentro da casa de Davi, eu falei, eu não consigo ficar. E aí foi a parte que mudou a minha vida, porque foi uma linda história, porque eu cheguei nesse dia e dessa casa eu nunca mais saí. Aí eu conheci o pastor Marcos, conheci a pastora Rose, né, que me acolheu, né, e eu sou muito grato por essa família. E é isso, cheguei e até hoje eu estou aqui, vai fazer 6 anos que eu estou nessa casa. E eu sou muito grato por essa casa, sou muito grato por tudo que eu consegui nessa casa, né? Eu falo que eu nunca consegui as coisas do tanto desse dia pra cá, desses 6 anos, eu consegui mais coisas do que eu consegui ao resto da minha vida inteira. Amém? Amém. Sua história? Olá, eu me chamo Geisa Kelly, tenho 37 anos. Eu cheguei na casa de Davi dia 18 de julho de 2022. Eu perdi um filho meu pro câncer em maio, e eu literalmente enfiei o pé na jaca. E eu morei nas ruas durante 30 dias. Eu fiquei 30 dias na rua, sem tomar banho, sem comer, com uma roupa diária, sempre a mesma roupa. E hoje eu tenho uma nova perspectiva de vida através da casa de Davi. Uma amiga minha indicou a casa de Davi, e quando eu cheguei na casa de Davi foi até interessante que eu falei no caminho do meu pai, assim que a gente desceu a baixada, estava escrito assim, Casa de Davi, fabricando homens. Falei, pronto pai, fechou, casou. Eu desse jeito, nesse visual, de calça larga, camiseta larga, magrela, sem peito, sem nada, eu vou misturar no meio desses homens, e aí pronto, o povo vai achar que eu sou homem mesmo, careca, de cabelo baixo, na máquina zero mesmo. E aí eu fui entendendo, eu demorei 3 meses para conhecer a pastora Rose. O pastor Marcos eu já tinha visto algumas vezes, mas ela eu demorei 3 meses sem vê-la, sem ter o toque, sem conversar. E eu fiquei literalmente na rua, mas quando eu conheci, quando eu vim, que eu abri, que eu me entreguei, Jesus veio e transformou a minha vida. Amém. Esse ano fez 2 anos que eu estou na casa, o ano que vem faz 3, e eu sou grata a Deus por tudo que Deus tem me proporcionado. Pelo um pai novo, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Eu sou grata a Deus por tudo que eu tenho neste lugar, que eu consegui através de Cristo Jesus. Amém. Como é que é a história de vocês dois juntos? Como é que vocês se conheceram? Tá, nós nos conhecemos em uma horta. A casa feminina era juntamente na casa masculina.
E aí eu gostava muito de mexer com plantas, só que a casa era muito pequena e eu, como eu era novata, eu tinha que continuar na casa, fazendo as coisas da casa. Aí um dia eu conversei com a coordenadora e falei assim, nossa, eu queria tanto trabalhar na horta, eu gosto tanto de mexer com terra. E exatamente uma semana atrás, o pastor tinha conversado com ele, que eu não conhecia ainda. E aí o pastor tinha falado com ele para ele poder arrumar aquela horta, que a horta estava bagunçada. E aí eu comecei ali a trabalhar e a gente começou a trabalhar juntos, a plantar. E ali Deus já estava plantando amor na minha vida, só que eu não sabia o que era isso mais. E aí, quando eu conheci ele, que a gente começou a trocar ideias, ele foi contando a história dele, eu fui contando a minha história, ele perdeu um filho, eu perdi o meu, e aí a gente foi conversando e foi se adaptando um ao outro, e 2 semanas depois eu sonhei casando com ele. Eu cheguei no pastor Marcos e falei pra ele. Eu falei, pai, só não acredito, só de ver que eu casei sonhando. Só que eu ainda estava com o meu coração trancado. Eu ainda não tinha me entregado a Jesus. Mas Deus queria me mostrar algo naquele sonho, e naquele sonho eu vi uma oportunidade de mudança de vida. E eu cheguei nele e falei, eu sonhei casando, assim, assim. Vi meu vestido, vi a cor, vi todos os detalhes. E aí ele chorou e eu chorei, eu não sei quem chorou mais, foi nós dois juntos. E a minha história foi exatamente assim. E quando Deus começou a plantar a mão na minha vida, e ele perguntou quem era, eu falei assim, ele estava passando assim, eu falei assim, pastor, é aquele lá, ó. Eu não sei o nome dele não. É aquele moço não. É aquele que trabalha na horta. Eu não sei o que aconteceu, mas foi um sentimento que Deus colocou no meu coração e foi um amor puro. É um amor puro, é um amor que eu nunca senti por pessoa nenhuma em toda a minha vida. E sou grata pela vida do meu esposo. Eu tenho só que agradecer por tudo que ele faz e por me suportar também, que às vezes eu sou chata e enjoada, mas ele me suporta. E é isso. Você que é o rapaz da horta? Isso. Então, começou assim, eu cheguei, tinha 4 anos na casa, e eu tive uma saída e tive uma recaída, e eu voltei. E nem eu voltar, sabe, eu estava meio de ressaca ainda, tá? E o pastor falou assim, ó, não põe ele em terapia nenhuma, que depois eu tenho uma terapia para ele. E foi assim assim o pastor que eu estava andando lá, assim, o pastor me chamou na segunda-feira e me levou nessa horta. Na horta onde eu tinha feito ela muitas vezes, né? Eu tinha arrumado ela muitas vezes, e ele falou assim para mim, filho, Deus me cobra muito, porque eu tenho a terra e não estou plantando. Me ajuda a montar essa horta de novo. Eu falei, olha pai, pastor, eu ajudo sim, eu faço ela sim. Sabe que tinha ela e tinha mais uma outra lá, né, que era a dona Rosa. E eu falei, pastor, mas deixa eu te falar, aqui não pode conversar com as meninas. E aqui tem 2 trabalhando, como é que vai fazer? Ele falou, não, você pode falar, você não tem nada não. Então assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre respeitei as meninas, né. Então ficou eu mais ela trabalhando na horta, então eu não tinha eu não tive interesse, eu falo muito que eles estavam me casando sem eu saber, sabe? Depois que eu fiquei sabendo que ela falou assim pra mim, ó, eu falei com o pastor, eu falei, o que você falou, pastor? Meu? Aí ela falou assim, eu contei pro pastor que eu sonhei casando com você e tudo, aí eu falei, amor, ele vai brigar comigo. Aí ele falou assim, não, ele não vai não, porque ele até riu. Eu falei, riu pra você, agora pra mim ele vai brigar, né? Porque eu conheço o pai. Né? Eu falei, não tem jeito. Então, e assim, aí foi passando, aí chegou o casamento do filho do pastor, e aí eu tava lá no quarto, e aí a pastora falou assim, cadê o Nelton? Passa essas roupas, manda o Nelton passar as roupas todas dos garçons e a dele, que ele vai para um casamento. E aí eu peguei e saí de lá meio chateado, né, porque a gente não briga com a mãe, né, nunca, né, só escuta. E eu falei, não, tá bom, eu vou passar essas roupas. Aí ela olhou assim, levantou a mão assim e falou assim, eu profetizo que o próximo casamento será o seu. E eu falei, tá bom, pastora, tá bom. E assim foi. E foi indo e a gente se conheceu e começamos a orar um pelo outro, sabe? E assim, aí a casa de Davi mudou,
né? E aí teve, eu gosto muito de falar isso, né? Teve um beijinho que eu roubei na horta, sabe? E esse beijinho custou caro, rapaz, 6 meses para me ver ela. Mas foi uns 6 meses de, sabe, de provação, sabe, de perseverança para que esse casamento seja eterno. Amém? Amém. Então, Uma dica que você deixaria para outra pessoa que possa estar passando a mesma situação? irmão, eu indico que procure uma ajuda. Procure a ajuda que eu procurei. Porque quando a gente procura uma ajuda de coração e nós aceita que Jesus é o nosso único Salvador, que Ele pode nos curar, que Ele pode nos restaurar, sabe? Que tem jeito sim, porque se ele pôde me curar, eu tenho certeza que Ele pode curar, que só Jesus possa curar o que nós passamos. Que venha, que procure ajuda, que procure procura Deus, porque é Deus só Deus que possa nos firmar nesse caminho. E você, qual experiência deixaria uma dica para uma pessoa que possa estar passando nessa situação também? Eu quero dizer que existe cura sim, Deus cura, Deus transforma, basta você abrir a porta do seu coração, porque Ele está aí todos os dias batendo. Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e entrar, eu cearei com ele e ele comigo. Ele está chamando vocês para cear. Então aceitem, abrem a porta do coração, porque Jesus está aí todos os dias. Se houve transformação para mim, para uma pessoa que não tinha uma perspectiva de vida, uma perspectiva de nada, nem em relacionamento, nem em casar, não sonhava em construir nada, Deus me restituiu, ou seja, Ele começou uma obra em mim. E eu quero dizer que não desista, lute, porque nós estamos com a fé em Jesus Cristo que pode mudar a sua história aí também.